o seu tempo. Pois é, muitas vezes a gente está vivendo uma fase da nossa vida onde o que a gente gostaria era estar prosperando, fazendo um monte de coisa, queria estar super fit, queria estar fazendo aula disso, daquele outro, queria conseguir cozinhar para sua família todos os dias, a gente queria várias coisas. Mas nada disso realmente está acontecendo. E aí a gente se frustra, porque a gente está lutando contra o nosso tempo neste momento. A palavra diz lá em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Uau! Incrível como só de ler eu fui tocada já de outra forma. Mas por que eu queria trazer essa mensagem hoje? Pra gente parar de lutar contra o nosso tempo. Porque quando a gente entende que eu realmente preciso neste momento, este é qual tempo na minha vida, eu paro de lutar e me permito viver este tempo plenamente, com tudo que ele precisa. Inclusive se não for tão bom, inclusive se for bom. Inclusive quando a gente olha aqui, ele falou, por exemplo, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tem fases que a gente tá no meio de um monte de gente, cheio de amiga, indo em vários eventos, interagindo, socializando, mas vai chegar o tempo em que lá no fundo você sente que você precisa se afastar. Aí ele fala também, tempo de calar e tempo de falar. Tem fases em que você sente que você tá mais introspectiva, você tá recebendo, você tá aprendendo, você tá processando, você tá discernindo lições, você tá discernindo novas respostas que você vem buscado, você tá aprendendo a lidar com novas coisas. É tempo de silêncio. A gente já falou disso aqui. Mas também vai chegar o tempo que você vai pegar e vai falar, vai compartilhar essas lições, vai liderar, vai aconselhar. Você vai levar aquela palavra amiga, aquela palavra de sabedoria. Há tempo para todas as coisas e muitas vezes a gente não consegue aproveitar ao máximo desses tempos porque a gente tá lutando contra. Como assim? Nesse momento nada tá dando certo, eu queria estar crescendo, mas espera, talvez seja um tempo de aprendizado, talvez seja tempo de descanso, mas eu continuo lutando porque eu queria que o meu tempo fosse aquele outro. Pois é, o tempo que a gente quer não necessariamente é o tempo que a gente precisa nesse momento. E quando a gente compreende isso, a gente faz as pazes, porque a gente entende que sim, tem o tempo um pouquinho mais desacelerado, tem o tempo um pouquinho menos intenso e vai vir o tempo em que tudo aquilo vai mudar também. E quando a gente compreende isso, a gente aprende a confiar no tempo das coisas, né? E eu queria compartilhar isso como uma experiência própria. Eu venho aprendido muito sobre o tempo. Eu sempre fui aquela pessoa que eu amo sonhar e planejar, e eu sempre tô colocando várias metas e objetivos, apesar de eu me considerar de certa forma leve, porque eu vou me permitindo me divertir e mudar no meio do caminho. Tem um tempo que faz muito tempo que eu não vinha vivido, e eu não vinha me permitido viver, que é o tempo do descanso. Falar é até meio desconhecido pra mim, porque eu tô aprendendo a viver um tempo de descanso onde eu vejo que muitas coisas eu não controlo. O que eu controlo eu tô fazendo, o que eu não controlo pode mudar. E na verdade eu não controlo praticamente tudo. E quando eu tento controlar o que eu não controlo, o que acontece? Eu me canso mais. Então muitas vezes, sabe quando a gente tenta, ao invés de nadar contra a correnteza, eu falo, deixa eu mudar, eu vou a favor da correnteza e parar de lutar. E me permitir descansar, me permitir confiar, me permitir aprender, me permitir talvez ir um pouquinho mais devagar, me permitir confiar. E talvez esse não seja aquele tempo de viver tudo que esperava neste tempo, mas o meu tempo vai chegar quando for a hora certa.
o momento certo, quando for o tempo disso. Eu queria compartilhar essa mensagem porque muitas vezes a gente tá sofrendo demais só porque a gente não respeitou qual é o tempo da nossa vida nesse momento. Entendo que lá no fundo a gente sente, a gente sabe, não necessariamente é o que a gente está falando, mas é o que lá no fundo, no seu coração, quando você silencia, quando você tá sozinho, você pensa, tudo que eu queria nesse momento era isso. E lá no fundo do nosso coração a gente sabe qual é o nosso tempo. Então, que tal a gente parar de lutar contra o tempo que a gente está vivendo nesse momento, seja lá qual seja tempo de derrubar, tempo de construir, de chorar, de rir. Olha que incrível! Tem o tempo de chorar, mas vai vir o tempo de rir. E muitas vezes eu tô sofrendo porque só venho chorado. Mas calma, o tempo de rir vai vir. Por isso, viva e compreenda essa estação, esse período. Lembrando que nada é desperdiçado, que em cada tempo a gente está sendo preparado para algo. Então hoje eu queria deixar essa pergunta pra você. Qual é o tempo que você tá vivendo agora? Qual é o seu tempo deste momento? Você já reconheceu? Você já parou pra pensar? Do que é esse tempo? Você vem lutado ou você está respeitando esse novo tempo? Ou esse tempo atual? Será que você tem a confiança e a paciência e a resiliência de esperar o tempo que você tanto deseja? Porque olha, se a gente parar de lutar contra aquilo que não tem sido natural, talvez a gente vai ficar muito mais leve e vai se permitir descansar ou vai se permitir enxergar de fato o que eu preciso aprender e o que eu preciso viver nesse momento. Lembrando que todos os tempos trazem também benefícios. Todos os tempos são essenciais para o propósito e a missão que a gente está cumprindo aqui. Então vamos fazer as pazes com o nosso tempo. E eu queria terminar te perguntando, qual é o seu tempo nesse momento? Quando você ouviu isso aqui que a gente falou, você se deu conta que talvez você tá lutando contra e deixando de respeitar o momento que é o seu agora? Se você conseguiu identificar isso, comenta aqui. O meu tempo agora é o tempo de... Comenta aqui. Vou falar o meu. Eu venho sentido, apreendido, porque eu estava tentando loucamente nadar contra a correnteza. E eu venho aprendido que esse é o meu tempo de descanso, é um tempo de preparo. Não quer dizer que o tempo de descanso é parar completamente. E se for, talvez eu vá ter que aprender e respeitar esse tempo. Mas talvez é um tempo de desacelerar, é um tempo de confiar, é um tempo de me cuidar. Há tempo para todas as coisas. Qual é o seu tempo nesse momento? É claro que eu vou aproveitar e já vou deixar aquele convite de sempre. Meu amor, você gostou dessa mensagem? Dá um like aqui, compartilha. Você conhece uma pessoa que talvez esteja lutando contra o seu tempo, talvez esteja perdida, eu não sei qual é o meu tempo neste momento, ou talvez esteja tendo dificuldade de confiar que mesmo que ela não esteja no melhor tempo, tempos melhores virão? Compartilha. Porque olha, a propósito da nossa vida, a propósito em pequenas atividades, pequenas atitudes que a gente toma, iniciativas que a gente toma, e através da sua vida, uma outra vida pode ser edificada. Então compartilha esse vídeo com aquela pessoa que veio aqui no seu coração, aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem. Claro que se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.